Quando a gente senta na mesa de negociação para tratar sobre um plano de comunicação com diretores, com líderes, especialistas de marketing, existe uma pergunta que é comumente feita: como mensurar os resultados que temos na mídia? Existe essa dúvida frequente no mercado, mas, Elaine, como que você explica as métricas que a gente usa aí em relação a rotas comunicação? Mensurar os dados da assessoria de imprensa é muito importante porque hoje a comunicação ela é baseada em dados. Então hoje a Rotas ela investe numa empresa especializada em clipagem que ela faz toda uma análise da matéria que foi publicada com base no Media Kit do veículo para nos dizer qual seria o investimento em publicidade caso aquela matéria tivesse sido feita por meio de um comercial. Mas o resultado da assessoria de imprensa vai muito além, porque a credibilidade de uma matéria espontânea é muito maior do que uma matéria paga. Exatamente. E nós trazemos também, além desse investimento, nós temos métricas próprias e sempre observamos tendências nacionais e internacionais para evoluir o máximo possível esse relatório. Porque o valor de uma marca é difícil de ser mensurado, de fato, mas existem sim formas de você apresentar como a empresa tem evoluído perante a opinião pública. E é impacto, é audiência isso, né? E até mesmo como as matérias têm repercutido, se o cliente é mais protagonista nas matérias, se são matérias de mercado, se são matérias de produto, tudo isso tem que ir de acordo com o planejamento estratégico que foi feito anteriormente. Então, os dados do relatório, eles servem tanto para analisar o que foi feito, como para dar as diretrizes do próximo planejamento. Exato, e isso não serve apenas para a assessoria de imprensa, que é um dos pilares, uma das soluções da Rotas Comunicação. Nós oferecemos diversas soluções em comunicação corporativa. Elaine, dá um exemplo para as pessoas. Eu tenho, por exemplo, eu vou comprar uma bolsa de uma grife famosa e ao lado dessa loja tem também a mesma qualidade da bolsa, só que de uma grife desconhecida. Isso é autoridade de marca. As pessoas elas pagam mais por marcas reconhecidas, por marcas às quais elas confiam. Esse é o valor agregado às próprias vendas da empresa. E a diferença em relação às próprias vendas em si é que esse é um valor perene, ele gera uma perenidade, ele gera legado à empresa. Não somente o valor das vendas naquele momento em si. E não vai gerar diretamente um lead, por exemplo, mas gera o fortalecimento de marca que vai pesar na decisão do cliente mais na frente. Então é um trabalho a longo prazo. Exato, mas inclusive vale você citar um comentário, a gente não vai citar o cliente, mas de um recente comentário que você recebeu em relação aos resultados de assessoria de imprensa. Sim, eu posso abrir que foi uma urbanizadora, né, uma empresa que vende lotes, que vende terreno, que eles fizeram um levantamento interno e chegaram à conclusão que 30% dos leads que chegam para eles são de matérias provenientes da assessoria de imprensa. E por que isso? Porque a pessoa para de ser fonte simplesmente de divulgação dentro dos seus próprios canais. Ela não fala ou não divulga os seus produtos e serviços apenas dentro dos canais dela. Ela é, de fato, escolhida por um veículo oficial para mostrar o seu conhecimento, a sua autoridade e, obviamente, as pessoas passam a confiar. A informação hoje é fundamental para gerar confiança no público. Se você entra num canal, muitas vezes você não quer só ouvir propaganda, você quer a informação de valor. Por isso que tu falou do planejamento também, que é algo muito importante. Não basta simplesmente sair divulgando, pegar uma matéria e disparar. Não, a assessoria de imprensa hoje ela é feita com base em dados e estratégia. É assim que funciona para atrair a atenção dos grandes veículos de comunicação. Tudo é muito estratégico. Nenhum release ele pode ser feito fora de um contexto. A gente sabe exatamente o objetivo do cliente, aonde que o cliente quer chegar. Com base nisso são construídas as pautas. E há, inclusive, pesquisas mundiais, elas têm reforçado o peso não apenas de uma empresa, mas o peso dos próprios porta-vozes, dos CEOs de grandes corporações. A humanização, né? A humanização e o peso deles nas avaliações, nos artigos compartilhados com o público,
com o consumidor, que muitas vezes não é a função dele, por exemplo, uma corporação financeira, o consumidor muitas vezes não tem conhecimento. Então, esse artigo, ele não só vende por trás a marca, porque ele está atrelado a uma marca, mas ele vende voluntariamente informação de valor. Então, a assessoria de imprensa, bem feita, eficaz e com estratégia e cuidado. Quando eu digo com estratégia e cuidado, é porque temos que ter a responsabilidade de passar, não só perante o cliente, mas perante aos jornalistas, uma informação realmente, de fato, de utilidade pública, né? E em relação às estratégias, como que a gente vai divulgar algo, ou algum serviço, ou algum produto, e construir uma história por trás dele, sem a gente entender, por exemplo, qual é o alvo do cliente? O que ele pretende? Qual que é a filosofia? Se realmente aquele assunto ele pode render para uma editoria específica, ou pode virar um artigo, ou realmente a gente pode sugerir ampliar essa matéria para os canais de comunicação do próprio cliente. Então eu entendo que a assessoria de imprensa ela se expandiu e hoje ela também é uma estrategista de comunicação. Exatamente, né? Por isso que a gente fala da comunicação 360. Você não pode pensar só no release, ele é só o começo de uma estratégia, que depois vai se destrinchar para várias outras coisas, como você falou, até mesmo estratégias com matérias de TV, com veículos, né, nacionais de televisão, como a gente costuma fazer. Sim. Qual é o interesse de eu sair numa matéria popular, por exemplo? Quando você sai numa matéria popular e você aumenta o público, dependendo do caso, claro, tudo depende de uma análise bem personalizada. Mas quando você vende seu produto para a massa, a população, que às vezes não tem acesso àquele produto, mas ela começa a ter um carinho pela marca, conhecer a marca, confiar na marca, ela vai falar para as pessoas ao seu redor. Tá aí o caso da Apple, né? Que hoje a Apple ela tem uma forte adesão, apesar dos valores significativos, dentro do público BC também, né? Então, todas essas análises são feitas dentro da Rotas Comunicação para compor um relatório muito analítico e, inclusive, a presença nas IAs. Como que funciona essa parte? Hoje, antes as pessoas estavam muito preocupadas de seu nome aparecer no Google, né? Como que os motores de busca entregavam o nome da sua empresa. E agora a gente fala muito sobre como a IA entrega a sua empresa. Se eu for buscar qual a melhor empresa do setor X, quem que aparece? E uma análise que a gente fez com muito estudo, que as IAs buscam muita referência nos veículos de comunicação. Então, você está bem posicionado nos grandes veículos de comunicação, isso abastece a IA para que a IA responda sobre a sua marca. Então, inclusive, a evolução desse posicionamento relacionado à inteligência artificial, que está dominando hoje o mercado como um recurso que ajuda, que acelera na produtividade das empresas em geral, também é incluído nesse relatório, nessas métricas. Outra questão que também é incluída é a abrangência dessa divulgação. Às vezes, a qualidade de uma divulgação, de uma matéria jornalística e o impacto para a imprensa, não significa ela sair num jornal nacional, por exemplo. Para ela, talvez, é muito mais relevante ser fonte para matérias em veículos nichados ou pulverizar pequenos. Em vários veículos do país inteiro, porque hoje as pessoas elas não leem só o jornal da cidade delas. Se o site está bem ranqueado no Google, quando ela coloca uma pesquisa no Google, ela não quer saber se o jornal XY é da Bahia ou é de Santa Catarina. O que importa é que é uma informação de credibilidade que vai levar aquilo que ela estava buscando. Ou seja, todo esse mapa de abrangência também é apresentado nos relatórios. E isso ele serve também para conselhos de líderes para avaliarem o valor da marca. Ele pode ser avaliado, sim, também pelos relatórios de comunicação. Grandes corporações já usam muito essas métricas para mostrar a investidores, a parceiros e a grandes consumidores ou clientes
Como está posicionada a sua empresa no mercado hoje? Por que vale a pena investir nela? Ela cresce, ela se desenvolve cada vez mais e impacta. Hoje em dia as pessoas elas buscam referências o tempo inteiro, desde a compra de um serviço de hospedagem até uma passagem aérea, até a qualidade de uma companhia aérea. Hoje o que os outros falam, principalmente veículos de comunicação. É muito mais importante do que o que a empresa está falando sobre ela. Exatamente. E é aí, pessoal, que vocês entendem a importância de uma comunicação bastante analítica, planejada e que seja constante. E que não seja só um período. A constância ela é fundamental para que ela possa evoluir sempre, tendo um grupo, uma inteligência estratégica ao lado, orientando porta-vozes, líderes de marketing para que a empresa sempre se destaque. Sim. E esta e outras informações vocês podem também consultar no canal da Rotas Comunicação. Nós temos uma série de soluções empresariais para que você, como empresário, como gestor, tenha cada vez mais sucesso como porta-voz e também deixando um legado através da sua marca.